Vai indo lá guardando pra mim, essa oportunidade. Senão vão ficar aqui acampados o ano inteiro e ninguém vai dar bola pra gente. Vão ficar sem professor e sem reajuste salarial. Então convidamos a... Boa noite. Para mim também é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu tive a oportunidade de estar semana passada no seminário que o professor Mazeu organizou, que o Carlinhos organizou. E estar aqui hoje de novo é também uma situação muito especial. Primeiro porque eu tinha sido convidado para estar aqui no ano passado, né, Giovanni? E por uma série de compromissos, muitos, né? Inclusive estar aqui na universidade, no campus de Marília, nos dias que antecederam ao seminário, a trabalho, por outra atividade, eu não pude participar aqui o ano passado. Né? Segundo, porque eu fico imensamente feliz de poder estar aqui, né, num seminário organizado pelo Giovanni, pela Fátima, pelos colegas aqui da Unesp que estão envolvidos nesse seminário, pelos alunos, estudantes, né? Encontrar aqui tantos amigos, colaboradores, ex-alunos, alunas, né? Pessoas que eu prezo, né? Claro, pessoas que eu prezo muito, né? Que, por certo, se por um lado demonstra que a gente está ficando velho, né? Esse é o lado ruim da história, né? Por outro, demonstra que o trabalho que a gente procura fazer, um trabalho de reflexão coletiva, né, de incentivo à pesquisa, de incentivo à docência, de incentivo à reflexão crítica, né, tem dado certo. Né? Estava dizendo agora há pouco para o Giovanni, né, eu não fui convidado para o terceiro, mas eu quero estar aqui o ano que vem de novo, tá certo? Se eu não for convidado, eu me inscrevo para fazer uma comunicação, né? Porque é muito bonito ver esse público todo no momento em que, né, a questão do trabalho, né, se tornou uma questão explosiva. Né? Vocês sabem que o tema do trabalho, até alguns anos atrás, já estava sendo tratado como um tema, digamos assim, que tinha perdido relevância. A tese do fim do trabalho, né, vinha se tornando, ao menos no universo europeu e dos países do norte, como uma tese dominante. Né, e como a gente ainda tem um pouco um traço colonial aqui em nosso país, basta se escrever algo na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos ou na Alemanha para que a gente aqui assimile, né, estávamos nós aqui, nós entre aspas, né, dizendo o fim do trabalho, o trabalho deixou de ser uma categoria central, o trabalho não é mais relevante, o trabalho, né, esquecendo que 2/3 da humanidade que trabalha, 2/3 da humanidade que trabalha se encontra, né, no terceiro mundo, em países como China, Índia, né, em continentes como o africano e o latino-americano. Então, o que eu vou tentar apresentar para vocês aqui, até fugindo um pouco do meu jeito de expor, né? E por estar tão motivado, com tanta gente que trabalhou aqui comigo, eu vejo a Sueli, que fui orientador dela lá na Universidade Federal de São Carlos, né? Onde eu não dava aula, né? Para não falar dos colegas que trabalhavam comigo aqui, trabalharam comigo na Unicamp. Né? Eu vou apresentar para vocês, eu vou procurar apresentar para vocês, né, o que eu estou chamando da minha exposição, algo desse tipo, o trabalho e os seus sentidos. Né? Teses e polêmicas contra a desconstrução do trabalho. Né? Eu vou ter que fazer uma coisa, puxar um pouco a coisa mais teórica, digamos assim,
que eu acho que pelo desenho das mesas, né, Giovanni e Fátima, pelo desenho das mesas, né, uma bela iniciativa essa do Colégio do Diese lançar o livro sobre a situação do trabalho no Brasil, né? Mas eu vou puxar aqui para vocês o que eu imaginaria que fosse um conjunto de uma dezena, um pouco mais de teses centrais para desconstruir, né? Desconstruir os críticos do trabalho. É um pouco o que eu tentei fazer no Adeus ao Trabalho, que é uma pergunta, não é uma afirmação, é uma interrogação, adeus ao trabalho, e particularmente no meu trabalho posterior, os sentidos do trabalho. Quando nós concebemos a forma contemporânea do trabalho, entendido o trabalho enquanto expressão do trabalho social, que é mais complexificado, que é socialmente combinado e ainda mais intensificado nos seus ritmos e nos seus processos, nós não podemos concordar com as teses que minimizam ou mesmo desconsideram o processo de criação de valores de uso e, em particular, no capitalismo, de valores de troca. Ao contrário das teses do fim do trabalho, né? Poderíamos lembrar do Daniel Bell, algumas décadas atrás, André Gors, Klaus Hoff, Habermas, Dominique Méda, e numa linhagem um pouco diferente, Jeremy Rifkin, numa linhagem bastante diferente, Robert Kurz, né? Esses dois últimos são muito diferentes entre si e em relação aos demais, né? Mas é grande, né, a fileira dos autores que questionam o significado do trabalho. Faço de novo enfaticamente a diferenciação que o Robert Kurz é diferente dos autores que eu citei anteriormente. Mas nesse particular, digamos, ele também escreveu recentemente, junto com o seu grupo coletivo Crise, um manifesto contra o trabalho. Ao contrário, defenderemos aqui a tese de que a sociedade do capital, né, e sua lei do valor necessitam, hoje, cada vez menos de trabalho estável e cada vez mais das diferenciadas formas de trabalho parcial, precário, terceirizado, part-time, que são, em escala crescente, parte constitutiva do processo de acumulação do capital. Exatamente porque o capital não pode eliminar o trabalho vivo do processo de criação do valor, ele pode reduzir ao máximo, mas ele não pode eliminar completamente o trabalho vivo no processo de criação de valores. Ele deve aumentar a utilização e a produtividade do trabalho, de modo a intensificar as formas de extração do sobretrabalho em tempo cada vez mais reduzido. Portanto, uma coisa é ter a necessidade imperiosa de reduzir a dimensão variável do capital, o trabalho vivo, e a consequente necessidade de expandir o que o Marx chama a parte constante do capital, o maquinário. Outra, muito diferente, é imaginar que eliminando o trabalho vivo, o capital, eliminando plenamente o trabalho vivo, o capital possa continuar se reproduzindo. A redução do proletariado estável, herdeiro do terrorismo e do fordismo, a ampliação do trabalho intelectual abstrato no interior das plantas produtivas modernas, a ampliação generalizada das formas de trabalho precarizado, part-time, terceirizado, desenvolvidas intensamente na assim chamada era da empresa flexível, entre aspas, e da desverticalização produtiva, são fortes exemplos da vigência, no meu entender, contra Habermas. Para pegar o mais importante deles, são fortes exemplos da vigência da lei do valor, uma vez que a própria forma assumida pela centralidade do trabalho que produz as formas de descentramento do trabalho, presentes hoje em expansão monumental no desemprego estrutural. Então, a minha primeira tese que eu gostaria de apresentar aqui é que, ao contrário do fim do trabalho, nós temos uma forma diferenciada, heterogênea, diversificada, caminhando para a informalização contra o trabalho estável, mas não do fim do trabalho. 2. Quando concebemos a forma contemporânea do trabalho,
Também não podemos concordar com a tese da transformação, tese de novo habermasiana, da transformação da ciência na principal força produtiva, em substituição ao valor trabalho, que, segundo Habermas, ter-se-ia tornado inoperante. Conhecida essa tese habermasiana da ciência substituindo o trabalho vivo, que teria se tornado inoperante. Esta formulação, ao substituir a tese do valor trabalho pela conversão da ciência em principal força produtiva, acaba por desconsiderar um elemento essencial dado pela complexidade das relações entre a teoria do valor e o conhecimento científico. Ou seja, essa tese habermasiana parece desconsiderar que o trabalho vivo, em interação com a ciência e a tecnologia, constitui uma complexa e contraditória relação social capitalista que tolhe e limita a expansão autônoma da ciência. Tolhe e limita a expansão autônoma da ciência. Não se trata de dizer que a teoria do valor do trabalho não reconhece o papel crescente da ciência, o que o Marx fez magnificamente, por exemplo, muito antes que o Habermas, nos Londres. Muito antes que o Habermas. Não se trata de dizer que a teoria do valor do trabalho não reconhece o papel crescente da ciência, mas que esta se encontra tolhida em sua possibilidade de desenvolvimento autônomo pela base material das relações entre o capital e o trabalho. Base a qual a ciência, digamos assim, se levanta, mas a qual ela, a ciência, não pode superar essa base. E é por esta restrição estrutural que libera e ao mesmo tempo impele a ciência para a expansão, para o crescimento e para o incremento último da produção de valores de troca, é este mesmo liberar e impelir que impede o salto qualitativo societal da ciência para uma sociedade produtora de bens úteis, segundo a lógica do tempo disponível. Prisioneira da base material do sistema para usar uma expressão do Mesaros, do sistema de metabolismo social do capital, a ciência é impelida à expansão, mas ela tem uma barreira, ela tem um limite. Prisioneira dessa base material, menos do que uma cientificização da tecnologia de que falava o Habermas, há, para lembrar de novo o Mesaros, um processo de tecnologização da ciência. E essa inversão é muito importante. A ciência é tecnologizada, não é a técnica que é cientificizada. E esta diferença tem um significado. Ontologicamente prisioneira do solo material estruturado pelo capital, a ciência não pode tornar-se a principal força produtiva autônoma. Ela interage com o trabalho na necessidade preponderante de participar do processo de criação de valorização do capital. Ela não se sobrepõe ao valor, mas é parte intrínseca do seu mecanismo. Esta interpenetração entre atividade laborativa e ciência parece-nos, portanto, mais complexa. O saber científico e o saber laborativo mesclam-se mais diretamente no mundo contemporâneo, sem que o primeiro, a ciência, se sobreponha ao segundo. Vários experimentos, do qual o projeto Saturno da General Motors, nos Estados Unidos, é exemplar, de algumas décadas atrás, quase 2 décadas, vários projetos fracassaram quando procuraram automatizar o processo produtivo, desconsiderando o trabalho. Um parênteses, quem conhece um pouco o debate do toyotismo, sabe que o toyotismo não é o império da ciência contra o trabalho. É uma lei elementar do toyotismo, de Ono, até esse atual gerente da... Como é que chama o nome da empresa? Da Nissan, do brasileiro que hoje dirige a Nissan, o brasileiro que se orientalizou. Um traço elementar do toyotismo envolver a classe trabalhadora, ainda que enxugando-a, sem o qual o toyotismo não teria sido e significado o que foi nos anos 60, 70 e 80. As máquinas inteligentes não podem substituir integralmente o trabalho. Ao contrário, a sua introdução, a máquina inteligente, utiliza-se do trabalho intelectual do operário que, ao interagir com a máquina informatizada, acaba também por transferir
parte dos seus novos atributos intelectuais à nova máquina que resulta desse processo. É um processo interativo entre dimensão cognitiva do trabalho operário e o maquinário, cada vez mais substituindo trabalho vivo. Mas nesse ato interativo, ainda que o capital constante, o maquinário cresça, o capital variável, o trabalho vivo decresça, é uma relação, tá certo? Que não leva à eliminação e ao fim do trabalho. Eu vou desenvolver essa ideia depois, mas antecipando, né? Antecipando a ideia, o trabalho como potência aumenta. Tá certo? A potência do trabalho vivo aumenta na medida em que ele se restringe com a ampliação do trabalho morto. Portanto, estabelece-se um complexo processo interativo entre trabalho e ciência produtiva que não pode levar à extinção do trabalho. Esse processo de retroalimentação impõe ao capital a necessidade de encontrar uma força de trabalho. Esta é a questão decisiva dos capitais hoje, a meu entender. Encontrar uma força de trabalho ainda mais complexa, aspas, multifuncional, fecho aspas, que deve ser explorada de maneira mais intensa e sofisticada, ao menos nos ramos produtivos dotados de maior incremento tecnológico. Porque nos ramos dotados de menor incremento tecnológico, a intensa exploração do trabalho sempre foi um traço constitutivo. Vocês sabem, por exemplo, que a Nike produz, tá certo? Na Indonésia, com mulheres trabalhadoras trabalhando 60 horas por semana, 240 horas por mês, recebendo $38, segundo dados que eu recolhi alguns anos atrás da revista Forever Manifesto. A Nike, vocês sabem também, tá certo? Que no custo, tá certo? Necessário para a produção de um tênis da Nike, a força de trabalho é inferior a 1% do valor, tá certo? Que é agregado ao produto. Menos que 1%, 0,5%, 0,6%. Né? Para um tênis que ao final da história custa algo como $100, né? Ou coisa parecida. Uma mulher trabalhadora trabalhando 240 horas por mês, produzindo milhares de tênis ao final de um mês de trabalho, com seu salário, se não comprar um café, ainda assim ela não compra um tênis Nike, nem o falsificado. Esta, digamos assim, é a relação do trabalho e do capital hoje. Estabelece, portanto, uma relação mais intensa e sofisticada. E com isso eu entro na tese 3. Com a conversão do trabalho vivo em trabalho morto, a partir do momento em que, pelo desenvolvimento dos softwares, a máquina informacional passa a desempenhar atividades próprias da inteligência humana. A partir daí pode-se presenciar o que sugestivamente o Logichini chamou de um processo de objetivação de atividades cerebrais junto à maquinaria, de transferência do saber intelectual e das atividades cerebrais junto, né, à máquina recém-criada, de transferência do saber intelectual e cognitivo das classes trabalhadoras para essa maquinaria informacional recém-criada. A transferência de capacidades intelectuais da subjetividade operária para a objetividade da máquina é o traço, digamos assim, constitutivo da transformação do trabalho vivo em trabalho morto, por um lado. Tendência essa, que não foi o Habermas que nos ensinou. Basta ler o capítulo do Capital que o Marx fala na retração do trabalho vivo e ampliação do trabalho morto no Capital, para não falar dos Grundrisse. E por outro lado, na precarização, como eu disse anteriormente, das formas contemporâneas de trabalho. Por isso que, eu vou fazer uma exposição mais abstrata um pouco hoje, mas vou dar sempre exemplo. Por isso que está em discussão no Brasil a fratura da CLT. Se não foi possível desmontar a CLT num só golpe, não foi possível desmontar a CLT num só golpe, é preciso desvertebrar a CLT. Ir quebrando a CLT, e falo aqui da CLT no que concerne aos direitos do trabalho. Não no capítulo sindical, que é outra história. Mas no que concerne aos direitos do trabalho. É preciso desvertebrar a CLT, porque uma hora desvertebrada, ela cai. Como na Itália. Eu tive agora recentemente na Itália, em fevereiro,
né? E pude ver lá toda uma discussão importante sobre e contra a flexibilização das leis do trabalho. O governo Berlusconi, que aliás, para vocês terem uma ideia de quem nós estamos falando, deixaria o Roberto Marinho com a cara de um santinho. Entender de quem nós estamos falando? O Roberto Marinho perto do Berlusconi parece um santinho, né? Angelical. Entende? O governo Berlusconi, com o apoio do Tony Blair, do britânico Tony Blair, que foi à Itália prestar apoio para o Berlusconi, está iniciando uma campanha muito incisiva de desmontagem do artigo 18 do Código do Trabalho na Itália, do Estatuto dei Lavoratori, que é um código importante do trabalho, como forma de quê? De flexibilizar. Os capitais hoje querem o quê? Uma classe trabalhadora disponível, supérflua, virtual, sem barreiras, de tal modo que elas possam ser exploradas como escravos ou escravas modernas. Quarto, outra tendência operada pelo capital, na fase da reestruturação produtiva, no que concerne a relação entre trabalho e valor, é aquela que reduz ao máximo os níveis de trabalho improdutivo dentro da fábrica. A eliminação de várias funções como supervisão, vigilância, inspeção, gerências intermediárias, etc., medida que se constitui um elemento central do toyotismo, ou se quisermos, para lembrar o Harvey, da empresa da era da acumulação flexível, ela visa transferir e incorporar ao trabalho produtivo atividades que eram anteriormente feitas por trabalhadores improdutivos. Vocês sabem, essa é uma discussão complicada, aqui eu só quero anunciar, né, que para Marx o trabalho improdutivo é aquele que não cria diretamente valor. Mas vocês perguntam, por que o capital não os elimina? Porque sem essas atividades improdutivas, o capital não existe. Né? Nós precisamos pensar em exemplo elementar. Numa fábrica, se não se cuida da limpeza dos jardins, depois de algumas semanas, ninguém mais entra na fábrica. Né? São o que Marx chamava dos falsos custos, imprescindíveis, entretanto, para o trabalho produtivo. O que os capitais fazem? Liofilizam o trabalho produtivo, secam-no, reduzem-no, intensificam-no ao máximo, eliminam a figura do trabalho improdutivo, transfere atividades improdutivas para o trabalhador produtivo e diz, quando você não tem produção, você vai limpar a casa, limpar a máquina, abrir o espelho, põe flores na fábrica, serve café, aproveita para fazer o café também. Banheiro não, no banheiro você não pode ir. A Toyota em Campinas dá 15 minutos de banheiro por dia. É descontado ao final da semana, da jornada. Ao final da jornada ele trabalha 15 horas a mais para compensar os minutos de café que teve durante o dia. Este é o tempo dos capitais globais. Né? Reduzindo o trabalho improdutivo, através da sua incorporação ao próprio trabalho produtivo, o capital se desobriga de parcela do conjunto de trabalhadores que não participam do processo de criação de valor de troca. Expulsa trabalhadores improdutivos pro capital, improdutivo no sentido do capital. Produtivo e improdutivo sempre no sentido do capital. 5. Além da redução do trabalho improdutivo, há uma outra tendência dada pela crescente imbricação entre trabalho material e não material, como Marx falava no capítulo inédito, ou imaterial, como tem se tratado mais recentemente. Uma vez que se presencia no mundo contemporâneo a expansão do trabalho dotado de maior dimensão intelectual, quer nas atividades industriais mais informatizadas, quer nas esferas compreendidas pelo setor de serviços ou nas comunicações, entre tantas outras. A expansão do trabalho em serviços, quer sejam essas áreas produtivas, quer sejam elas improdutivas, mas que muitas vezes desempenham essa duplicidade de atividades, mostra-se como uma outra característica importante de uma noção ampliada de trabalho. Se se quer compreender os sentidos, no plural, como eu procuro fazer, os sentidos do trabalho no mundo contemporâneo. Vou lembrar aqui uma referência que é feita pelo Jean-Marie Vincent, marxista francês, que lido, digamos, com
desse modo, acho que nos auxilia, dado que no mundo da tecnociência a produção de conhecimento torna-se um elemento importante da produção de bens e serviços, pode-se dizer com ele, com Jean-Marie Vincent, que os saberes dos trabalhadores constituem-se numa característica central da capacidade de trabalho em geral, apresentando-se cada vez mais como força de trabalho inteligente que reage a situações produtivas em mutação, equacionando os seus problemas. A ampliação das formas de trabalho imaterial torna-se, segundo ele, portanto, outra característica do sistema de produção das indústrias de tecnologia avançada, uma vez que o sistema produtivo carece crescentemente de atividades de pesquisa, de comunicação e de marketing, sem as quais o mundo produtivo hoje não se desenvolve. Cito o exemplo da Nike. Enquanto o custo da força de trabalho é 0,6% para a Nike, tá? O valor, a quantidade monetária, melhor dizendo, que é paga para um garoto propaganda desde a Nike, alguns não têm dado muito certo, tá certo? Acho que o setor de marketing da Nike não anda escolhendo bem os seus meninos propagandas, né? Mas um garoto propaganda desse, como o Ronaldinho, ou aqueles gigantes do basquete norte-americano, às vezes levam 20, 30, 40, 50% do valor, tá certo? Que é despendido no que se refere à produção do trabalho propriamente dito. Tudo isso evidencia, não isso que o mundo midiático hoje diz, hoje nós estamos na era do conhecimento, a era da inteligência, é muito mais complicado. Nós estamos num processo em que, nas empresas produtivas, industriais e de serviços, as atividades de conhecimento também tornaram-se mercadoria. Elas são parte do mundo da mercadoria. A mercadoria hoje se reproduz, tá certo? Se produz e se reproduz com uma soma muito heterogênea de trabalho que é agregado, quer seja esse trabalho, como eu penso, prevalentemente material. Por isso é jocoso, né? Imaginar que o mundo hoje, isso faz uma figura grotesca, né? Chama-se Giuseppe Corpo, e dele já escrevi quando e como deveria escrever, tá certo? Ao dizer que estamos hoje no reino do trabalho imaterial, né? Que o operário hoje vive se comunicando, só escreve isso que não sabe do que está falando. É o caso dele. Não tem a menor ideia do que está falando. Tá certo? Mas que nós temos uma atividade produtiva que hoje se utiliza também de dimensão cognitiva do trabalho, é isso que a mídia chama da era do conhecimento. Da era, digamos assim, né? Da presença de atividades cognitivas no mundo produtivo. Com muita frequência, um trabalhador fica vigiando uma planta produtiva, como acontece na Rod aqui em Campinas. Ele fica vigiando. Dois trabalhadores podem ficar jogando, se quiser, em baralho. Há um problema no fluxo da produção, que é o fluxo contínuo, eles imediatamente têm que se dirigir àquela momento do terminal e imediatamente resolver o que procó, tá certo? Que parou a produção. Se não fizerem isso, estão demitidos. Então eles têm que estar preparados para frente a uma situação inusitada como essa, uma paralisia ou uma disfunção qualquer, imediatamente intervir no processo e recolocá-lo em movimento. É isso que os capitais chamam de qualificação. Tá certo? Ou de multifuncionalidade, muitas vezes, operar com máquinas diferenciadas. Na interpretação que nós fazemos nos sentidos do trabalho, as novas dimensões e formas do trabalho, isso eu penso que é uma questão importante, vem trazendo um alargamento, uma ampliação e uma complexificação da atividade laborativa, de que o trabalho não material, para usar uma expressão do Marx, do capítulo inédito, o trabalho não material é exemplo. Trabalho material e não material ou imaterial, na crescente imbricação que existe entre ambos, encontra-se, entretanto, centralmente subordinados à lógica da produção de mercadorias e de capital, mesmo quando o trabalho assume a forma crescente de um trabalho intelectual, que também é absorvido pelo capital como mercadoria. Desse modo, isto abre N questões, que aqui eu só quero indicar, né? Mas que não é o fim da lei do valor, mas a complexificação
e a ampliação das formas de trabalho na composição do valor. Né? Coisa que o Habermas ou não quis entender, tá certo? Ou porque, como ele dizia, ele há muitos anos não estudava economia política. Vocês lembram uma entrevista que ele deu há 4 anos para a Folha de São Paulo? Ele dizia: eu sinto que nessa idade, ele e o Habermas falando, né, eu já não tenho mais fôlego para estudar em profundidade a economia política. Né? Eu acho que por não ter estudado em profundidade a economia política nesse momento crucial da nossa era, né, que a sua teoria da ação comunicativa não consegue explicar que diálogo Bush e o Talibã estão falando hoje. Nós vamos voltar daqui a pouco. Desse modo, as formas de produção material e imaterial tornam-se cada vez mais subordinadas a uma produção crescente de conhecimento que, como diz o Van Sant, se converte em mercadoria e capital. Desse modo, 7ª tese, 6ª tese, o estranhamento, o entfremdung do trabalho encontra-se em sua essência preservado. Há uma mesa que vocês vão trabalhar aqui. Né? Deixo para essa mesa, tá certo? Uma dimensão funda desse debate. No meu entender, tenho batido nisso há bastante tempo, o estranhamento, ou o que normalmente se diz, vai lá, entre aspas, a alienação do trabalho, fecha aspas, encontra-se em sua essência preservado, ainda que fenomenicamente minimizado pela redução da separação entre elaboração e execução, pela redução dos níveis hierárquicos no interior das empresas, onde isso naturalmente ocorre, a subjetividade que emerge na fábrica ou nas esferas produtivas de ponta é expressão, para lembrar o Nicolas Tertullian, um filósofo romeno radicado na França, Lucasiano, fino filósofo, é a expressão de uma existência inautêntica, para recorrer à expressão do Tertulliano. Além do saber operário que o Fordismo expropriou e transferiu para a esfera da gerência científica, transferiu para os níveis de elaboração, na nova fase do capital, da qual o toyotismo é a maior expressão, ela retransfere o savoir-faire da gerência para o trabalho, onde esse saber fazer nasce. Mas faz apropriando-se crescentemente pela via do assim chamado envolvimento, que no meu entender é uma forma, tá certo, de manipulação, né? Envolvendo-se e utilizando-se das capacidades cognitivas presentes na subjetividade operária. Há ações do fazer operário que só o trabalho operário, do operário e da operária sabe. O gerente científico, formado pelos padrões de gerência científica, há de saber reduzir em muito a assim chamada ociosidade do trabalho. Mas há, digamos assim, aquisições que só o trabalho no chão da fábrica faz, que o gerente é incapaz de perceber. É este envolvimento que o toyotismo tira da gerência e retransfere para o trabalhador e diga: vamos tornar o seu trabalho mais produtivo. Ainda que a desgraça é que quanto mais produtivo se torna o trabalho do operário, de cada 7 operários, 2 se tornam supérfluos, 2 são demitidos. E os trabalhadores, os 5 que ficam, são incitados a tornarem mais produtivo o seu trabalho. Demitem mais 2, sobram 3. Ao final, demitem mais 1 ou 2, sobram 1 ou 2, sobra 1 ou sobram 2 trabalhadores, fazendo o que antes 5, 6 ou 7 faziam. É por isso que a Volkswagen no Brasil tinha 44 mil trabalhadores, e hoje tem 16, 17 mil nas suas plantas aqui no Brasil, e hoje produz 3 vezes mais, com 2 vezes menos, mais que 2 vezes menos, quase 3 vezes menos trabalhadores. Os bancos tinham quase 1 milhão de trabalhadores em meados dos anos 80, chegaram a 850 mil, alguns falam que tem 1 milhão, hoje tem 360 mil trabalhadores. Mas o processo não se restringe a essa dimensão, uma vez que parte do saber intelectual é transferido para as máquinas informatizadas, que se tornam mais inteligentes, reproduzindo parte das atividades a ela transferidas pelo saber intelectual. Como a máquina não pode suprimir o trabalho humano na sua completude,
ela necessita de uma maior interação entre a subjetividade que trabalha e a nova máquina inteligente. Nesse processo, o envolvimento interativo aumenta ainda mais, nos meus termos, contra o Correia, contra os, digamos assim, os críticos brandos da nova empresa, para não falar dos seus apologetas, aumenta ainda mais o estranhamento do trabalho, ampliam-se as formas modernas da reificação, distanciando-se ainda mais a subjetividade do exercício de uma cotidianidade autêntica e autodeterminada. Por isso, retomando o Nicolas Tertullian, eu falo numa subjetividade inautêntica no espaço da fábrica. É esta subjetividade inautêntica que o toyotismo quer. Não uma subjetividade dotada de autenticidade. Essa não interessa aos capitais por razões mais ou menos evidentes. Se o estranhamento permanece e mesmo se complexifica nas atividades de ponta do ciclo produtivo, melhor dizendo, naquela parcela aparentemente mais estável e inserida da força de trabalho que exerce dimensões intelectualizadas de trabalho, o quadro é ainda mais intenso, o quadro é ainda mais nefasto nos estratos precarizados da força humana de trabalho que vivenciam as condições mais desprovidas de direitos e que encontram-se em condições de instabilidade completa, cotidiana, dada pelo part-time, pela forma temporária do trabalho, pelo trabalho precarizado, que são os trabalhos da era flexível, os trabalhos Por que querem se flexibilizar a CLT? Para termos trabalhadores precarizados, em disponibilidade para os capitais, sem a estabilidade egressa da fase taylorista e fordista. Sob a condição de precarização ou da expulsão do trabalho, porque o limite é o desemprego estrutural, e hoje há cerca de 200 milhões de homens e mulheres desempregados, há mais de 1 bilhão, segundo dados da OIT, realizando trabalhos temporários, parciais, precários. O estranhamento nesses segmentos assume a forma ainda mais intensificada. E veja a contradição. Ela é mais intensa ainda que, com aspas, menos brutalizada. O trabalhador diz, eu prefiro trabalhar assim do que na planta taylorista e fordista. É compreensível. Na planta taylorista e fordista ele tinha um contramestre com um chicote. Cada vez que ele errava, ele levava lá uma chibatada, fazendo uma relação metafórica aqui com a escravidão. Aqui não, aqui ele é o chicoteador de si próprio. Ou como eu usei no Adeus ao Trabalho, uma expressão, ele é o déspota de si próprio. Então ele procura, para não ter que chicoteá-lo, produzir melhor. Ele é o inspetor da sua qualidade. É mais intensa, é mais sutil, é mais envolvente, é menos brutalizada, ao menos na planta toyotizada. Como nós vivemos muito um mix disso, uma situação híbrida, né? Eu estou pegando digamos assim, na forma mais avançada da planta toyotizada. Ela é menos brutal, mas no meu entender mais intenso. O Lukács tem uma passagem belíssima de História e Consciência de Classe, texto lá de 60, 80 anos atrás, quando ele dizia que o taylorismo e o fordismo dão uma reificação que penetram, aspas, na alma do trabalhador. Fecha aspas. Né? Nós diríamos, no toyotismo, tá certo? A alma do operário e da operária são duplamente atingidos. A alma. Aquilo que, né, a gente acredita que ele existe, mas não a pé. Claro que o Lukács está usando aqui alma no sentido do espírito, aquilo que é o ser, né, da subjetividade. Ele é envolvido. Da explosão de Los Angeles em 92, a explosão dos desempregados na França em 97, as batalhas de Seattle, Nice, Praga, Gênova, para pegar alguns exemplos mais recentes, o MST, com a sua pujança no Brasil, os zapatistas no México. Assistimos a muitas manifestações de revolta contra os estranhamentos daqueles que são expulsos do mundo do trabalho e, consequentemente, são impedidos de vivenciar uma vida dotada de algum sentido. Nós estamos numa sociedade tão nefasta
que milhões de homens e mulheres são desprovidos do trabalho, e ao viverem a cotidianidade desprovidas de trabalho, sem trabalho, sentem-se numa situação ainda mais nefasta e passam a lutar pelo direito de serem explorados pelo trabalho. A reivindicação pelo direito ao trabalho é, em outras palavras, é: quero ser explorado pelo trabalho. O curso se irrita frente a isso. Ele não consegue entender que se essas pessoas não forem exploradas pelo capital, melhor dizendo, querem ser exploradas através do trabalho pelo capital, elas morrem. Porque isso aqui não é a Alemanha e nem a Suécia. O seguro-desemprego aqui não seguro desemprego, não dá para comprar nem uma caixa de cerveja por semana. Então como é que eu vou imaginar que eu vivo sem trabalho e fico feliz porque não trabalho? Eu ficaria feliz sem trabalhar? Até por hipótese, eu vou voltar a esse ponto mais para frente, nós poderíamos ficar felizes sem trabalharmos se nós recebêssemos um salário condizente, aí pudéssemos viver a vida do trabalho. Não vou falar de Domênico demais, porque aí é brincadeira. É brincadeira. E aí é brincadeira muito bem paga. Ele não fala por menos de $10 mil para falar. Como eu não estou cobrando cachê nenhum, eu não vou falar dele. E não. No espaço acadêmico não. Depois se alguém perguntar, eu falo, mas agora não. Já fui debater com ele, boa figura, inteligente, simpático e tal. Só olhou para mim, estava na mesma mesa. Só olhou para mim, depois que ele chegou, todo mundo bateu palma, pulou, deu piruleta para ele, falou 5 minutos, o pessoal não gostou, e eu falei 20. Aí fui aplaudido. Aí ele olhou para mim e percebeu que tinha alguém na mesa que estava lá para falar alguma coisa sobre o trabalho que não era exatamente o mesmo tempo. Aí a nossa relação mudou. Aí ele pediu um livro para mim, meu para ele. Nós estávamos lançando o livro da minha. Claro, professor, dou o seu livro, você me dá o seu. Aqui é assim, toma lá da casa, dá um, eu dar o meu livro, não ganhar o seu, não, eu dou o meu livro, com autógrafo, eu quero o seu com autógrafo, o meu também. Só que a diferença entre nós era muito simples. Ele estava ganhando $5 mil, eu brinco, então esse exemplo, saí de Campinas, paguei pedágio, paguei estacionamento da Bienal, paguei estacionamento, era um domingo, um calor desgraçado, comi um pão com queijo quente, paguei o pão com queijo quente e ele recebeu $5 mil para fazer essa palestra. Porque naturalmente o horizonte dele e meu são muito diferentes. Mas eu fecho aqui o nosso parênteses e volto a ele depois se for o caso. No polo mais intelectualizado da classe operária, as formas de reivindicação têm uma concretude particularizada, mais complexificada. Se eu pudesse usar com cuidado as palavras, e uso aspas, mais aspas, humanizada, fecho aspas, em sua essência desumanizadora. Quer dizer, nos setores mais qualificados da classe trabalhadora, o envolvimento, é isso que estou querendo dizer aqui, é mais sofisticado. Tem uma mesa também, não é, Giovanni, que vai tratar aqui das coisas do toyotismo, e onde vocês vão explorar estas e outras tendências naturalmente. Nos estratos mais penalizados da classe trabalhadora, na franja mais fragilizada, precarizada, terceirizada ou excluída do trabalho, desempregada, a reivindicação é diretamente mais desumanizada e diretamente mais brutalizada. Então, contra o que disseram Piores e Seibel para falar dos apologetas, que é um mundo novo produtivo, era o mundo do fim da alienação, o que eu estou dizendo aqui é que a alienação se intensificou, ela é mais complexa, mais sutil nos estratos altos da classe trabalhadora e é mais boçalmente brutalizada nos estratos mais precarizados da classe trabalhadora. É estarrecedor ouvir hoje, e muita gente falou isso, que a alienação tinha desaparecido. Talvez essa seja uma das teses mais atuais do Marx. Mais atual, claro que nós temos que entendê-la, mas as formas contemporâneas, vamos chamar assim, da alienação do trabalho, as formas contemporâneas do estranhamento do trabalho, por hora basta, eu estou tratando de fenômenos que não são idênticos, que o Jesus, cadê o Jesus? Está aqui, tem um belo trabalho sobre isso, vai ajudar vocês a entenderem um pouco mais essa questão que é complicada. Nesse quadro, digamos assim, as alienações ou os estranhamentos, se quisermos, os estranhamentos do trabalho são diferenciados, mais ou menos. Estou completamente em discordância com aqueles autores que acham que a alienação desapareceu. Talvez nós estejamos vivendo
numa sociedade onde o fetichismo da consciência, tese, como vocês se recordam, evidentemente, marxiana, até atinge o seu ápice. Na sociedade involucral, fenomênica, do descartável, da superfluidade, não é? A fetichização pelo consumo. Valquíria vai falar, vou falar um a um daqui a pouco. Você desconta do meu tempo, faz. Né? Cadê a Valquíria que está aí do tempo? A fetichização do tempo livre. Não é? A fetichização que decorre dos vídeos. Né? Imagina uma criança que fica lá no videogame, né? Buchianamente pensando em que Talibã ele vai eliminar. Até a hora que o Talibã pega um estilingue e 12 cilindradas e 3, assim. Puf, e paralisa a economia norte-americana. E o Bush engasta até com biscoito depois. O quadro contemporâneo, ou o que compõe o quadro contemporâneo dos estranhamentos do mundo capital, é que eles são diferenciados quanto à incidência, mas vigentes enquanto manifestação que atinge a totalidade do que eu chamei a classe que vive do trabalho. A classe que vive do trabalho padece dessas formas complexificadas de imaginar que a classe trabalhadora está diminuindo. A classe trabalhadora se heterogeneiza, se complexifica, se fragmenta e em vários países se amplia. Porque você pode desproletarizar no sentido industrial do termo e aumentar a proletarização no sentido do assalariamento. O bancário, o estudante, o professor. O Marx fala no capítulo inédito, um professor que ensina numa escola pública não é produtivo diretamente para o capital. Mas um professor que vem do seu trabalho para uma dessas Unipes da vida, tornou-se produtivo para o capital. Quem aqui estuda na Unip não fica bravo comigo. Cobre não do seu professor, mas dos seus diretores lá que exploram intensamente os professores, tá certo? Que são tratados como, tá certo, criadores de uma mais-valia imaterial. Portanto, uma noção ampliada de classe trabalhadora inclui todos aqueles e aquelas que vendem sua força de trabalho em troca de salário, incorporando, além do proletariado industrial, dos assalariados do setor de serviços, também o proletariado rural, que vende sua força de trabalho para o capital. Incorpora o proletariado precarizado, o subproletariado moderno, part-time, o novo proletariado dos McDonald's, o que o Rubeno chamou dos trabalhadores infinizados do mundo, part-time, semi-qualificado, tem sempre um hífen no meio da classe trabalhadora, de tal modo que a totalidade, e inclui também, isso é muito importante, os desempregados são parte da classe trabalhadora. Eles encontram-se desempregados não porque querem, mas porque é do mecanismo da engrenagem da acumulação de capital, cada vez mais, nas últimas décadas, desempregar massas e mais massas de trabalhadores. De tal modo que a classe trabalhadora hoje exclui, ela não incorpora os gestores do capital, seus altos funcionários, que detêm papel de mando e de controle na hierarquia do sistema do capital. Ela exclui os que vivem de rendimentos elevados e aqueles que possuem a posse de um capital acumulado, que vivem da especulação e dos juros. Exclui também, em nosso entendimento, os pequenos empresários, a pequena burguesia urbana e rural proprietária. A pequena burguesia urbana ou rural proprietária não é parte da classe, podem ser aliados muito importantes da classe trabalhadora, mas na minha conceptualização não são. Agora, o assalariamento de que eu estou falando aqui é um assalariamento ampliado. Nessa nova composição, tese seguinte, oitava na minha ordem, estou tentando terminar. Na nova composição da classe trabalhadora, o trabalho feminino se ampliou. E por que se ampliou o trabalho feminino? Porque o capital necessita das mulheres no mundo reprodutivo, nas suas casas, para preparar as condições de trabalho dos seus maridos e dos seus filhos. Mas na medida em que o capital ampliou as formas de precarização do trabalho, e na medida em que a mulher
e em particular o movimento feminista, lutaram pelo ingresso justo da mulher no mercado de trabalho, o que os capitais fizeram? Abriram o mercado de trabalho para as mulheres em condições ainda mais precarizadas que as dos homens, no trabalho part-time. Na divisão sexual do trabalho, operada pelo capital dentro do espaço fabril, geralmente, todas as pesquisas têm dado essa tendência, as boas pesquisas, críticas. Geralmente as atividades de concepção, ou aquelas baseadas em capital intensivo, são preenchidas pelo trabalho masculino, enquanto aquelas dotadas de menor qualificação, mais elementares e frequentemente fundadas em trabalho intensivo, são destinadas às mulheres, e muito frequentemente também aos trabalhadores ou trabalhadoras imigrantes e aos negros. São as divisões sexuais, étnicas ou raciais de trabalho, que o capital ainda intensifica, além de explorar na totalidade, explora de modo desigual e combinado. A mulher trabalhadora ainda realiza sua atividade laborativa duplamente, dentro e fora de casa, dentro e fora da fábrica, e ao fazê-lo, além da duplicidade do ato laborativo, ela, a mulher trabalhadora, é duplamente explorada pelo capital, desde logo por exercer no seu espaço público o seu trabalho produtivo no âmbito fabril. Quando ela exerce o trabalho produtivo no âmbito fabril, ou da produção de serviços que são considerados produtivos. Mas no universo da sua vida privada, as mulheres consomem horas decisivas da sua vida no trabalho doméstico, onde elas possibilitam, ao mesmo tempo, a sua reprodução de si, da sua família e das condições indispensáveis para a reprodução do capital. Imaginem os homens e os filhos e filhas dos operários, se não tiverem em casa as condições de reprodução necessárias para mantê-los, né, no mercado de trabalho. Sem esta esfera da reprodução, não diretamente mercantil, onde estão as mulheres do espaço privado, as condições de reprodução do sistema de capital estariam bastante comprometidas, se não inviabilizadas. Por isso que houve, alguns anos atrás, eu não me lembro agora se na Suécia ou um dos países escandinavos, uma greve das mulheres do espaço doméstico. Depois de uma semana sem cueca, o operante diz, não, com a cueca suja não dá mais. Essa já, o pessoal me reconhece dobrando a esquina. Sem cueca limpa eu não vou para o trabalho. Ou o capitalista agarrado na rede de máquinas de lavar para as cuecas operárias, foi dar um jeito de acabar com a greve das famílias das mulheres operárias. Eu não vou tratar disso, eu estou percebendo que o tempo está passando, mas eu quero indicar. No processo mais profundo de emancipação do gênero humano, há uma ação que nos parece imprescindível entre os homens e as mulheres de trabalho. Aqui eu estou mesclando as questões de raça com as questões de gênero, numa perspectiva marxista. Esta ação tem no capital e o seu sistema de metabolismo social a fonte de subordinação e estranhamento. Uma vida cheia de sentido, capaz de possibilitar o afloramento de uma subjetividade autêntica e livre, é possível através de uma luta contra o sistema de metabolismo do capital, através de ações de classe contra o capital. A mesma condição que molda as condições para as distintas formas de estranhamento, por uma vida desprovida de sentido no trabalho, oferece as condições para o afloramento de uma subjetividade autêntica. Nesse sentido, homens e mulheres, enquanto classe trabalhadora, são partícipes de uma luta contra o capital. Aqui, a classe particulariza a luta do homem e da mulher trabalhadora contra o homem e a mulher burguesas. Mas a luta das mulheres por sua emancipação é, no meu entender, decisivamente uma ação contra as formas histórico-sociais da opressão masculina. Nesse domínio, a luta feminista emancipatória é pré-capitalista. A luta pela emancipação da mulher é uma luta histórica desde que a sociedade existe. Aliás, o Engels disse num texto bonito, né, que é a sua origem da família, da propriedade e do Estado, que na casa do operário as posições, isso é do Engels, está lá. Na casa do operário as posições se invertem e o operário se transmuda e se torna burguês e a mulher se torna, na casa do operário, a proletária. Está lá no Engels, é só conferir.
Mas será uma luta também sobre o domínio do capital contra o capitalismo, e será também a luta feminista e feminina, melhor dizendo, uma luta pós-capitalista, pois o fim da sociedade de classes, não significa direta e imediatamente o fim da opressão de gênero. Claro que o fim das formas de opressão de classe, se geradoras, se possibilitarem uma forma societal autenticamente livre, autodeterminada e emancipada, poderá possibilitar o aparecimento de condições histórico-sociais nunca anteriormente vistas, capazes de oferecer condicionantes sociais igualitários que permitam uma verdadeira existência de subjetividades diferenciadas, homens e mulheres, porém autênticos e livres. Uma sociedade socialista será um patamar, digamos assim, onde a possibilidade da igualdade, da diferença entre homens e mulheres pela primeira vez se coloque num patamar superior. O capital impede isso. Por isso que eu penso, não é? Que é uma luta fundamental hoje, a articulação da luta de classe contra o capital com a luta pela emancipação da mulher, como pela luta ecológica. Nós não vai dar tempo de tratar aqui hoje. É inimaginável hoje, o capital é de uma destrutividade sem limite, o capital tem um em si destrutivo. Olha, um movimento ecológico hoje, que não seja anticapitalista, está brincando. Está talvez pensando na preservação dos tucanos da ilha Polinésia. A Globo tanto gosta, e o tucano aí fica no sentido duplo e dúbio do termo. Uma luta ecológica para valer hoje, ela tem que ser agudamente anticapitalista, porque a destrutividade é do sistema de metabolismo social. O Biro, Mesaros, o Kurz tem mostrado isso em abundância, para pegar 3 autores marxistas, digamos assim, ou de forte inspiração marxiana, se quiser. Volto à questão feminina para terminar esse ponto e tentar avançar para concluir. Claro que o fim das formas de opressão de classe, tá certo? Elas criam as condições para que as formas de opressão de gênero sejam enfrentadas num patamar superior. Por isso há espaço para a luta da mulher no capitalismo contra o capitalismo, para a luta da mulher no capitalismo contra as formas de opressão patriarcal, né, ou do homem, mas é muito importante que essas lutas tenham uma clivagem de classe. Porque vocês imaginem, por exemplo, a Margaret Thatcher numa fábrica. Se ela fez o que fez com a Inglaterra, imagina que ela não faria numa fábrica. Nono ponto. No que confere a polêmica entre Habermas e Lukács, entre Habermas e Marx, acerca da centralidade do trabalho, a nossa crítica decorre do fato de que, quando Habermas opera a disjunção analítica essencial entre trabalho e interação, entre praxis laborativa e ação intersubjetiva, entre atividade vital e ação comunicativa, em termos habermasianos, entre sistema e mundo da vida, Habermas perde o momento em que se realiza a articulação interrelacional entre teleologia e causalidade, entre o mundo da objetividade e o mundo da subjetividade. Questão nodal para se pensar o ser social. Habermas, muito pretensiosamente, melhor dizendo, atribui a Marx a redução da esfera comunicacional à ação instrumental. Para o Habermas, o mundo da vida não poderia ser, como ele acredita que é para o Marx, né, identificado à esfera do sistema. Como contraposição, o que faz o Habermas? Separa o mundo da vida do sistema, realiza uma sobrevalorização e disjunção entre essas dimensões decisivas da vida, e ao separar sistema de mundo da vida, o Habermas permite a autonomização da esfera comunicacional e a conversão dela em um espaço emancipatório. Nesse sentido, quando Habermas fala em colonização do mundo da vida pelo sistema, parece ser então uma versão muito tênue no mundo contemporâneo do que o capital realiza pela via do trabalho abstrato,
com a esfera, digamos assim, do chamado mundo da vida. E, por certo, para polemizar com Habermas, o capital não é um simples subsistema. Como se o mundo tivesse vários subsistemas. O capital é, nesse sentido, um sistema global, totalizante e totalitário. Habermas, por não perceber, digamos assim, o liame que há e por operar esta disjunção entre um nível e outro, acaba separando o mundo da vida, onde para ele se dá a esfera comunicacional, do mundo do trabalho. E aí vai dizer, o mundo do trabalho é a esfera da razão instrumental, resta a emancipação da esfera da razão comunicacional. Eu fico perguntando aí, fica mais claro, e agora? Como é que o Bush e o Talibã vão se entender? E por que não se entende? Porque por trás da esfera comunicacional entre o inglês do Bush, tá certo? E o dialeto talibânico, né, existe a razão instrumental do capital, sem o qual eu não entendo essa guerra. No contexto do capitalismo tardio, a tese habermasiana, também presente na sua teoria da ação comunicativa, da pacificação dos conflitos de classe, encontra-se hoje, cerca de 20 anos da publicação do seu livro, sofrendo forte questionamento. Não só o welfare state vem se desmoronando nos países do norte, tá certo? Como a classe trabalhadora e as lutas sociais de Seattle para cá, da greve da França de 95 para cá, da greve da Coreia, da greve dos doqueiros de Liverpool, da greve da United Parcel Service dos Estados Unidos, da greve da General Motors para pegar os países do norte, vem mostrando que nós estamos muito longe de uma era de pacificação das lutas sociais. Com a erosão crescente do welfare state, ao longo dessas últimas décadas, né, o que Habermas queria entender, que o operariado estava se integrando ao capitalismo do welfare state, ruiu. E o Habermas, que pretensamente dizia que o Marx não tinha dado conta do capitalismo tardio, eu não posso deixar de fazer um parênteses. Por que o Habermas, que escreveu em 1850, 60, 70 e 80, morreu, se a minha memória não falha, em 1883, por que o Habermas, o Marx, que morreu em 1883, tinha que ter dado conta do capitalismo tardio que começou a partir de 1945? Só se for pelo espírito, como é que chama aquele do Allan Kardec, né? Por que o Marx tinha que ter explicado um capitalismo um século depois de ter vivido? Não faz sentido a cobrança que o Habermas vai dizer. Pois bem, eu aqui digo, e está lá no meu livro Síntese do Trabalho, o Habermas escreveu sua teoria da ação comunicativa e publicou em 1980. 22 anos depois da sua publicação, este livro não se sustenta mais. O livro do Habermas durou 20 décadas cambaleando, e nas últimas duas está saído por alguma sarjeta. O do Marx, por mais que se diga que o Capital é um livro inatual, por mais que se diga, é explosivamente atual. Quem conhece um pouco do Marx, não via Fernando Henrique Cardoso, aí não dá. Quem conhece Marx sem comentador, né, tem a sensação de que algumas de suas teses, né, foram escritas para hoje. Menos do que para um século e meio atrás. Outras, por certo, não. Porque nós sabemos que o mundo do capital modificou-se em muitas partes. Pois é evidente. A classe trabalhadora, por exemplo, hoje é muito mais fraturada e heterogênea do que a época do Marx. O que coloca que os dilemas da consciência de classe hoje é de complexidade muito maior do que os dilemas da consciência de classe há 2 séculos atrás. Não é? Por fim, a penúltima tese para concluir. Eu vou também resumir porque acho que estamos todos cansados. Né? O que para Habermas era a incapacidade marxiana de compreender o capitalismo tardio, mostra-se, na verdade, no meu entender, uma fragilidade do construto habermasiano. A teoria da ação comunicativa do Habermas é dual, é binária, separa a razão comunicacional de razão instrumental, por não entender toda a complexidade da razão instrumental, tá certo? Não consegue entender a crise estrutural do mundo hoje. E não consegue oferecer uma alternativa societal emancipatória. Porque se depender da alternativa societal emancipatória, a gente estaria imaginando que o Bush e o Talibã estariam, ou o Bush, né, e o mundo estariam numa conversação onde A convence B,
e o B se convence pelo A, tá certo? E um processo de intersubjetividade, à margem da razão sistêmica, da razão instrumental, estaria se desenvolvendo. Nós estamos longe disso. Nós estamos num mundo de cabeça para o ar. Nós estamos num mundo que o 11 de setembro mostrou para quem quiser ver, está de pernas para o ar, completamente desmedido. É um mundo desmedido, é um mundo completamente desprovido de medida. Eu não tenho a menor ideia como é que nós vamos viver os próximos 5 décadas. É um delírio imaginar os próximos 5 séculos. Basta ler aquele relatório Lugano, que é um livro bonito, que acabou de ser publicado aqui no Brasil, em uns 2, 3 meses, para mostrar qual é a proposta do relatório Lugano. É uma ficção, onde 7 ou 8 grandes, é ficção o livro, 7 ou 8 grandes intelectuais do capital são chamados para se reunir e escrever um relatório. Como dar longevidade ao capitalismo. Uma das primeiras propostas do relatório Lugano, essa ficção, eliminar a população soberana. Eliminar. Os improdutivos do mundo têm que ser eliminados se o capitalismo quiser sobreviver. Se o capitalismo hoje tem 6 bilhões de pessoas e a questão ambiental está sendo destruída, imagine daqui a algumas décadas com 6, com 8, com 10 ou com 12 bilhões de pessoas. Que ar nós vamos respirar? Que água nós vamos beber? Imagine se o American Way of Life, de cada 3 norte-americanos um tem um carro, se a China e a Índia resolvem aderir ao American Way of Life. Nós vamos respirar água, oxigênio aqui, ó, cheirando, vai ser oxigênio que nós vamos cheirar, certo? E comprando ainda. Como já compramos a garrafa embalada. Última tese. Último ponto. Que sentidos o capital oferece ao trabalho? O trabalho se torna um trabalho estranhado, cujo objetivo é atar a humanidade para produzir valores de troca. Então veja, o trabalho que estrutura o capital desestrutura a humanidade, porque desumaniza o homem que trabalha, ou a mulher que trabalha. O trabalho que é estruturado pelo capital desumaniza o ser que trabalha. Então, quanto mais ele tem um sentido para o capital, ele tem uma perda de sentido para a humanidade. É imperioso resgatar na sociedade um trabalho que tenha sentido humano e societal. Um trabalho que ate o indivíduo à condição de vida humana. Um trabalho que permita que, ao exercer uma atividade laborativa, algo de útil seja criado. Por que uma bomba é produzida hoje? Eu imagino que o dono de uma empresa de bomba, né, seja um delinquente que diz assim, vamos criar mais uma bomba para matar mais 1 bilhão. Ele quer vender. Se mata ou não, é secundário e irrelevante. Ele quer vender bombas. Qual é a utilidade de uma fábrica de armas hoje? Por que os Estados Unidos decretam uma greve, uma guerra atrás da outra depois do fim do leste europeu? Porque tem que vender a sua indústria bélica. Um dos instrumentos pelos quais o governo norte-americano utilizou para tentar tirar os Estados Unidos da América do Norte da crise em que eles se encontram é pela indústria belicista. Então é o Afeganistão, é a Iugoslávia, são os palestinos, já estão os chineses na lista, os cubanos, os iraquianos. Quer dizer, tem que ter a indústria da guerra. Por que tem que ter? Por que o outro mundo não é possível? Por que esse mundo destrutivo é inevitável? Só porque o Fukuyama quer, mas a sorte do Fukuyama é não ter estado no Pentágono, naquele lado que o terceiro aviãozinho talibã atingiu. Porque se o Fukuyama, que frequenta o Pentágono, lá estivesse, teria desaparecido. E seria um outro dentro dos talibãs. Eu não sou a favor da prática talibânica, hein? Eu não sou. Não sou, nunca defendi terrorismo, nada disso. Só que é o seguinte. A gente, quando vê filminho, desenho animado, tem sempre um grandão que bate no pequenininho. Bate, espinafra, pisa, chuta, goza, xinga a mãe dele, a tia, a vovó, o cachorro e tal. E o pequenininho sempre apanhando. O dia que o pequenininho dá uma bendada, derruba o grandão, o que acontece? Todos nós nos regozijamos. Foi isso que o mundo fez com relação ao Talibã. Mesmo questionando os métodos, mesmo ficando horrorizado, porque os que mais morreram no Trade World Center foram os trabalhadores negros, chicanos que estavam lá limpando aqueles prédios. Né? São os negros e os latino-americanos que estavam lá limpando aqueles prédios. 8h30, 9 da manhã, estavam terminando a limpeza, foram os que mais morreram. Então, eu não tenho nenhuma... Agora, é verdade que os Estados Unidos sentirem que 2 aviãozinhos detonaram a sua sociedade, né? E mostraram que ela se prepara para a guerra nas estrelas e esqueceram da era do estilingue. Tem estilingue. Os
os árabes, os muçulmanos, essas outras formas de ser da sociedade não querem o caminho norte-americano. E eles que têm a deles. Claro que a nós não agrada, imagina quem de nós vai viver no mundo... Aliás, quem criou os talibãs? Foram os Estados Unidos da América do Norte que incentivaram o governo talibã para derrotar os afegães soviéticos. Então eles lá que se entendam. Agora, não desse modo. Uma vida cheia de sentido fora do trabalho. Bom, então a alternativa, dizem muitos, e com isso eu vou terminar, nós temos que ter uma vida cheia de sentido fora do trabalho. Já que o trabalho não tem mais trabalho, vamos buscar uma vida cheia de sentido fora do trabalho. É falsa essa tese. Uma vida desprovida de sentido no trabalho não me possibilita uma vida provida de sentido fora do trabalho. Para as maiorias, não. Como é que as massas trabalhadoras vão viver plenamente fora do trabalho se lhes faltam as condições elementares que o trabalho lhe oferece? Se elas não têm a sociabilidade mínima do trabalho, se elas não têm as condições mínimas para a reprodução, de tal modo que uma vida cheia de sentido em todas as esferas do ser social somente poderá efetivar-se através da demolição das barreiras existentes entre tempo de trabalho e tempo de trabalho, de modo que a partir de uma atividade vital cheia de sentido, autodeterminada, para além da divisão hierárquica que subordina o trabalho ao capital hoje vigente, e portanto, sob bases inteiramente novas, possa se desenvolver uma nova sociabilidade, tecida por indivíduos, homens e mulheres, sociais e livremente associados, onde ética, arte, filosofia, tempo verdadeiramente livre, ócio, não o ócio criativo do Demásio, porque ganhando $5.000 por palestra, a minha dúvida vai ser em que ilha do mundo eu vou passar o próximo fim de semana. Vai ser na grega, da Polinésia, claro. Ócio no sentido de que as maiorias digam, agora, nesse espaço, eu quero, isso aqui é um ócio no sentido latino do ódio, eu quero decidir o que fazer, inclusive decidir e ter o direito de não fazer nada, contemplar a natureza. O tempo livre que nós temos hoje, para que serve o nosso tempo livre? Para que nós nos percamos a nossa vitalidade nas novelas globais, nos shopping centers. Esse é o tempo livre. Você tem tempo livre, corre para o shopping. Tem tempo livre, então vai fazer como é que chama? A malhação, porque se não tiver com o corpinho inteiro, vai perder o trabalho para esse aqui. Se for mulher, tiver feia e gorda, vai ser substituída por uma outra mais ajeitadinha. Então, se não souber inglês, sânscrito, chinês, russo, é um digitador, mas tem que saber inglês, sânscrito, chinês, computação. Por quê? Porque é uma sociedade infernal, cujo tempo livre é poluído e concebido para o consumo. Nós temos que lutar por uma sociedade onde arte, como eu estava dizendo, ética, arte, filosofia, tempo verdadeiramente livre e ócio, em conformidade com as aspirações mais autênticas, possibilite as condições de uma sociedade onde indivíduo e gênero humano multilateralmente se realizem. Aí sim, poesia, arte, pintura, literatura, música, ócio, tempo livre passam a ser aquisições. Não há mais aquela barreira chinesa, uma muralha chinesa entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho. Esse seria o reino, para lembrar o Marx, onde liberdade e necessidade se realizam mutuamente. Alguém poderia dizer, mas isso é utopia, isso é arcaico. Bom, mas quem diz que isso é arcaico está se baseando nos neoliberais, e os neoliberais têm sua ancoragem no pior do século XVII, no pior do século XVIII. Se nós somos arcaicos, porque nos inspiramos no autor do século XIX, eles não são arcaicos, eles são primatas. Eles estão no século XVII, no século XVI. Uma vida dotada de sentido, dentro e fora do trabalho, supõe uma vida dotada de sentido, o que resgata uma sociedade para produzir coisas úteis. Veda a sociedade controlada pelo mercado, veda a sociedade produtora, tá certo? De valores de troca. Nós, como nunca, estamos numa época em que é possível resgatar uma sociedade que produza coisas úteis. 2. Uma sociedade que seja capaz de abolir a produção de tudo que é supérfluo e tudo que é destrutivo. Por que o McDonald's hoje
Em cada manifestação que tem, ele é saudado com alguns pedregulhos, porque ele é o símbolo da produção desse frutinho. Se você entra no McDonald's desse, a bandeja que você recebe, metade da bandeja é invólucro, e metade da bandeja involucral você joga no lixo. E como eu não consigo deixar de repetir até eu achar um outro exemplo melhor, e a outra metade do lixo da bandeja você joga para dentro. É isso que é o McDonald's. Por isso que nos levantes de Seattle, Nice, Praga, Gênova, Porto Alegre, as pessoas dizem, o McDonald's não é o nome da marca. É o nome de alguma outra coisa que começa com E. Obrigado. As atuais configurações do capital e a forma de ser da sua reprodução e tal não gerariam, não estariam mais gerando, isso principalmente a partir do final da década de 70, o que ele chama de, o Marx chamou, o Carl chamou de processo civilizatório ou de desenvolvimento do capital que gerasse uma possibilidade de civilização, de aprofundamento das relações do indivíduo, enfim, né? Isso de fato é verdadeiro? Quer dizer, o capital chegou ao ponto hoje, as suas contradições chegaram ao ponto hoje de não gerar mais um processo civilizatório, e se isso é verdadeiro, nós estaremos caminhando por uma necessidade radical da ofensiva socialista? Essa é a minha pergunta. Professor, explorando o seu conhecimento e a oportunidade, como que ficam as garantias individuais? Porque eu vejo que o trabalho já tem um desmonte da legislação trabalhista e é uma luta do trabalhador pelas suas garantias individuais. É a sobrevivência do ser dentro da sociedade, da sua família, de todo o seu meio, né? Eu gostaria de saber a sua opinião. Como que ficaríamos, não querendo fazer nenhuma previsão futurística, mas como seria essa legislação? Estaria a estabilidade realmente, seja ela do servidor, do setor privado, ou a estabilidade do setor público, extinta, flexibilizada, como queiram os neoliberais, e não teríamos mais nenhuma garantia? Essa é a minha interrogação, essa é a minha dúvida quanto a essas garantias da sobrevivência do trabalhador e da sociedade. Três questões importantes, eu vou tentar responder. Primeiro, a questão do setor de serviços. Acho que essa é uma das questões mais importantes hoje de pesquisa, né? Paulinho já falamos bastante sobre isso também, os outros colegas que trabalham comigo, a gente tem explorado um pouco essa questão. Por quê? Embora eu acho que a gente tem muito o que fazer nesse ponto. No passado, a sociedade capitalista original, na sua primeira fase, 1750, 1800, 1850, 1900, setor produtivo e setor de serviço. O produtivo, o industrial e o agrícola eram setores produtivos, considerados produtivos, e o setor de serviço era o chamado setor suplementar e improdutivo. Com a globalização dos capitais, ou melhor dizendo, com a mundialização do capital e o capital como um sistema global, né, eu acho que a teoria dos setores, primeiro, setor primário, secundário, acabou. Né? Até tem um nome bonito, né? Agora tudo é em inglês, é agrobusiness. Né? Imagina que aquele indivíduo que de segunda a sexta fica explorando o mundo country,
E o sábado e domingo a dúvida dele é se vai no rodeio ou vai para Miami. Tá certo? Porque tem recursos para ir aos dois. Os seus recursos culturais lhe permitem ir ao rodeio, e os seus recursos materiais lhe permitem pegar um avião, porque o saque que ele fez semanalmente em cima da folha de trabalho rural lhe permite pegar um avião e ir para... Não se sintam ofendidos porque moram numa cidade interior, eu também moro. Eu estou falando do latifundiário que vive do agrobusiness, né? Eu acho que aqui seguramente não temos muito dessa espécie, certo? Estariam mais no encontro ao DR. Muito bem, vou pôr um exemplo. Light, telefonia, CPFL, CESP, isso tudo era privatizado, era público, hoje é tudo privatizado. Aí de vocês tiverem que sair daqui agora e ligar no telefone aqui, comprar um cartãozinho, ligar para um celular, compra um cartãozinho de 30 impulsos, nem bem deu o primeiro impulso oral e já dá certo. Nem bem o primeiro impulso oral se deu e o cartãozinho já estava prunando, entendeu? Aliás, eu falei no cartão, que antes de completar a ligação ele já estava, né, parece aquele botão de gás turbinado, entendeu? Por quê? Porque virou... É a mercadorização do setor de serviço. Então, colega, em muitos setores, a mercadorização é a conversão do serviço numa peça da acumulação. Não é mais só a intermediação em muitos setores, embora em outros permaneçam os setores de serviços, como tem serviços improdutivos, mas acho que há serviços produtivos para o capital, estou falando para o capital. Produtivo e improdutivo aqui sempre no sentido do Marx, o que interessa para o capitalismo, não para a humanidade. Aliás, isso é importante, hein? Um dia nós vamos ter que rever esses conceitos. Quando nós não tivermos mais no capitalismo, nós vamos acabar com essa história de produtivo e improdutivo. E com razão diríamos, Marx está superado. Porque aí nós vamos falar uma outra coisa. Qual é o trabalho produtivo para a humanidade? Aliás, a gente não vai falar nem mais em produtivo, vai falar em trabalho para a humanidade. Aí o produtivo e improdutivo para o capital desaparecer. Eis uma desatualização do Marx que nós lutamos para que ela chegue. Aliás, ele próprio. Né? Ninguém lutou tanto para que o conceito dele se tornasse tão rapidamente desatualizado. Isso o Marx não viu. Então o setor de serviços hoje é mercadorizado. Num dado momento, quando...